Não se esqueça de dar o like. Meu marido me disse que me ama pela primeira vez após 10 anos de casamento, e o motivo pelo qual ele nunca o fez partiu meu coração. Vimos de uma cultura em que casamentos arranjados são normais e aceitáveis, e, no nosso caso, também tivemos um casamento arranjado. Nós nos damos bem desde o início, então decidimos nos casar. E a verdade é que sempre tivemos um ótimo relacionamento. Ele, 36, é meu, 29, melhor amigo. Temos uma química incrível de todas as formas. Ele é um pai incrível e basicamente tem tudo o que gosto em um homem. Então acabei me apaixonando por ele. E ele sabe, mas nunca disse eu te amo de volta. E a princípio, fingi que não me importava, mas algumas semanas atrás não consegui mais fingir que não me machucava não ouvir essas palavras dele. Para contextualizar, no mês passado, fizemos uma viagem enquanto minha mãe ficou com nossos filhos, e a verdade é que não aproveitei esses dias, porque na maioria deles estava pensando no que estava fazendo de errado. Não é que ele seja frio ou algo assim, porque ele é uma pessoa que gosta de me abraçar ou beijar a qualquer momento. Ele me diz inúmeras vezes que sou bonita ou que sou a melhor coisa que já aconteceu a ele, etc. Basicamente, ele sempre me mostra afeto, mas não era mais o suficiente para mim. Em um daqueles dias, fomos a um restaurante muito agradável para jantar, e eu agradeci a ele e disse que o amo, de novo, e ele simplesmente me abraçou e disse algo como que eu merecia ainda mais, e aquela frase foi realmente doce, mas eu queria ouvir algo diferente. E a falta de resposta dele me fez sentir diferente pela primeira vez, me fez sentir humilhada, não sei como explicar, mas comecei a me afastar dele. E ele percebeu e me perguntou por que eu estava agindo de forma estranha, se ele fez algo errado, e quando tentei mentir, ele me disse que sabia que algo estava errado, mas não sabia o que era. Então, depois de insistir por vários dias, contei a ele que me sentia humilhada por ter um amor unilateral, que doía o fato de ele nunca ter me dito que me ama, e perguntei diretamente se ele sequer me ama, e ele disse que sim. Então, perguntei por que ele nunca me disse, e ele disse que ninguém nunca disse que o amava e que ele não se sente à vontade para dizer essas palavras. A primeira vez que alguém disse eu te amo para ele foi quando eu disse, e ele não soube como responder porque se sentiu estranho. Conversamos muito sobre isso, e ele me contou que o pai dele não acha que dizer essas palavras seja aceitável, porque faz você parecer fraco, que em casa ninguém nunca disse eu te amo, nem mesmo a mãe dele. E a única vez que ele disse para o pai dele, ele apanhou, então ele nunca disse de novo. Ele gosta de se sentir amado, mas se sente estranho toda vez que alguém diz essas palavras, e eu sei que é verdade porque quando eu ou nossos filhos dizemos que o amamos, ele fica corado e fica tenso. Em todos esses anos, ele só disse eu te amo para nossos filhos uma vez, e foi difícil para ele fazer isso. Ele se desculpou por nunca ter me dito isso com palavras, mas que fez o que pôde para me fazer sentir amada através de suas ações e me disse que a partir de então tentará dizer isso com mais frequência. E ele está fazendo isso, ele me diz eu te amo com bastante frequência, mas quando o faz, sei que ele está lutando com algo por dentro que não tem nada a ver comigo, e isso parte meu coração por não poder fazer nada para ajudá-lo. Eu disse a ele que, se isso o deixa desconfortável, não me importo se ele não disser, mas ele insistiu que quer me dizer, mas não sei se algum dia será capaz de dizer isso sem ficar tenso. Li muito sobre o que fazer nesses casos, e aparentemente a única solução é a terapia, mas para ele, a terapia é desnecessária e inútil, então não sei o que fazer. Como posso ajudá-lo da maneira certa, uma pessoa que nunca se sentiu amada, sem fazê-lo sentir que estou fazendo isso por pena? Minha parceira me deu um ultimato de TPM. Todos os meses, eu, 32, e minha parceira, 33, brigamos feio. Sabemos que isso vai acontecer, até marcamos-a na semana infernal em nosso calendário compartilhado. Mas não importa o quanto nos preparemos, não importa o que tentemos fazer, ela acaba ficando mais e mais irritada com tudo que outros adultos ao redor dela fazem. Como estou ao redor dela a maior parte do tempo, leva a pior. Ela pega no pé e reclama de tudo que eu digo ou faço que não esteja completamente alinhado com a opinião, processo ou forma de pensar dela. A comunicação se desfaz entre nós, não falamos sobre nada além do que ela percebe como os problemas que estou impondo em nossas vidas. No mês passado, discutimos até ficarmos vermelhos de raiva porque, quando entrei na cozinha, ela perguntou se eu tinha vindo ajudá-la a limpar, é claro. Então comecei a guardar as coisas para poder limpar as bancadas, o que incluía aveia em um saco que não tínhamos certeza se ainda estava boa. Coloquei o saco no armário onde ele pertence, mas por que não provei a aveia naquele momento para ver se estava boa ou não? Ela explodiu comigo. Me mandou embora e, quando recusei, subiu as escadas irritada e não falou comigo pelos próximos 2 dias, até a menstruação dela chegar. Neste mês, por acidente, peguei o controle remoto da garagem dos pais dela no carro, novamente, coloquei-o no bolso e, depois de encontrá-lo enquanto fazia uma lavagem,
coloquei-o de lado na garagem. Bem, adivinha, ela encontrou lá e teve que me contar tudo sobre isso, questionando por que peguei, por que estava na garagem, por que não o deixei no carro, como pude não pensar nisso. O segundo exemplo é o que eu definiria como situações normais, que facilmente acontecem com a maioria das pessoas quando estão correndo em sua vida diária. Esquecemos coisas, ela esquece coisas, todos fazem. E isso é a base para o tipo de coisas que causa essas discussões. Estou muito ciente da razão pela qual tudo isso está acontecendo, mas depois do terceiro ou quarto dia consecutivo sendo examinado e basicamente colocado abaixo dela como ser humano, em vez de igual, como é o resto do mês, geralmente já estou cansado, meu tanque de apoio está vazio, meu tanque de frustração está transbordando, e meu filtro para TPM está rachado. Eu posso sentir aquele sentimento pulsante entorpecido na parte de trás da minha cabeça que sussurra para apenas lembrá-la de que ela está na semana infernal. Eu sou um ser humano com defeitos, assim como ela. Se não conseguirmos ter uma comunicação eficaz, isso é o que acontece. Por que não apenas lembrá-la pela enésima vez de tirar o absorvente sujo da calcinha antes de colocá-la na cesta de roupas sujas? Por exemplo. Mas, ai de mim, se eu fizer isso, se eu disser essas palavras, posso muito bem estar usando fones de ouvido com cancelamento de ruído pelos próximos dias, porque o que eu ouviria é essencialmente o mesmo, um silêncio absoluto. Isso é claro, até que eu cometa outro erro que precise ser trazido à minha atenção de uma maneira totalmente civil e não humilhante. Ontem ela me deu um ultimato, ou eu encontro uma maneira de apoiá-la mais durante esse período do mês ou nós nos separamos, temos 2 filhos juntos, o que diabos eu deveria fazer com uma parceira que nem quer olhar para mim durante a semana da TPM todos os meses? O que ela está fazendo para melhorar isso? Tipo, ela está conversando com o médico dela sobre o que está acontecendo, certo? Tentando encontrar medicamentos que possam ajudar? Terapia? Controle da raiva? As flutuações hormonais não são culpa dela, mas são responsabilidade dela, e ela precisa se dedicar mais. Agradeço a todos pelas sugestões. Assim que as coisas se acalmarem, vou me sentar e conversar com ela sobre tudo isso. Tenho plena consciência de que tenho meus próprios problemas para resolver também, mas acredito que juntos podemos superar isso. Passamos por muita coisa nos últimos 7 anos, mas começo a sentir que este é um dos maiores obstáculos para nós como casal. Uma das qualidades minhas que ela admira é a minha abordagem direta para solucionar problemas, mas esta questão em particular me deixou perplexo por um bom tempo. Fico muito contente por ter postado aqui para obter opiniões de outras pessoas sobre o assunto, pelo menos para perceber que não estou ficando louco por sentir que esse comportamento não é normal. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Meu marido desabafou com raiva sobre todas as maneiras como ele me acha preguiçosa. Vou direto ao ponto. Hoje eu, 30, tive um dia ruim em que dormi até às 12 horas e depois cochilei às 16 horas, acordando apenas quando meu marido, 35, voltou de encontrar seu amigo. Enquanto dormi de manhã, ele passeou com o cachorro, embora sextas-feiras sejam minha vez, porque eu queria dormir um pouco. Ele pareceu bem com isso. Comemos juntos e depois ele saiu para ver seu amigo. Quando ele voltou, eu estava dormindo novamente. Durante meu sono da tarde, o cachorro mexeu em um saco de lixo que eu havia esquecido no chão e começou a comer o lixo. Ele entrou no nosso quarto e começou a exigir porque eu estava dormindo novamente e porque o cachorro tinha sido autorizado a comer lixo potencialmente perigoso. Eu pedi desculpas e limpei tudo, depois saí para passear com o cachorro. Antes de sair, meu marido disse que eu sou preguiçosa. Quando voltei, pedi desculpas mais e disse a ele que não deveria ter permitido que isso acontecesse. Ele estava bem com o meu pedido de desculpas. Então, eu errei de novo ao começar a perguntar se ele realmente achava que eu era preguiçosa. Ele disse que sim, acha que é preguiçoso que eu tenha o hábito de não recolher as coisas depois de mim e que ele nunca deixaria sacos de lixo no chão e depois iria dormir. Acho que estava tentando convencê-lo de que nem sempre sou preguiçosa, e isso acendeu sua raiva novamente. Ele disse que está se esforçando ativamente para se melhorar, começando a se exercitar, parando de beber álcool, tocando um instrumento e aprendendo coisas novas. Ele se perguntou por que eu não faço nada parecido e por que estava satisfeita em comer alimentos não saudáveis e ficar no TikTok, que a propósito, são coisas que faço muito. Para dar contexto, ambos trabalhamos, ele em casa em período integral.
Eu trabalho 3 dias por semana fora de casa e 2 dias por semana estudo para concluir meu diploma de bacharel. Comecei mais tarde na vida porque não sabia que carreira queria. Meu marido disse que o comentário sobre preguiça dele não se refere à quantidade de trabalho, estudos e tarefas domésticas que faço, mas mais sobre não recolher minhas coisas e não fazer nada para me aprimorar ou ter hobbies. O que é verdade, eu não tenho nenhum. Não sei o que fazer. Eu sei que deveria fazer exercícios, ganhei 20 quilos em 3 anos e não estou cuidando de mim mesma tão bem quanto deveria. Estou apenas incrivelmente machucada por essa revelação sobre o que ele pensa de mim. Então é por isso que estou aqui. Eu adoraria uma perspectiva externa. Como devo tentar consertar isso? Atualização. Queria voltar e agradecer a todos que me deram conselhos e pensamentos. Foi realmente útil, mesmo que difícil de ouvir. Também quero dar uma atualização. Tem um pouco de coisa boa nisso, mas também algumas ruins, então aqui vai. Marquei uma consulta com um médico para fazer um check-up completo, incluindo exames de sangue para verificar a tireoide. Também estou entrando em contato com um serviço de terapia para tratar meu toque e descobrir se estou depressiva ou algo assim. Meu marido apoia tudo isso. Também falei com ele e expliquei que não estou feliz com a forma como estou no momento, ganhando peso, não tendo nenhum hobby, dormindo demais e não fazendo um bom trabalho em cuidar de mim. Expliquei que realmente quero melhorar e que essas são coisas que preciso fazer por mim mesma, não apenas por ele, e que sempre soube disso no fundo da minha mente, mas nunca encontrei a motivação para seguir em frente. Nós fizemos as pazes e as coisas pareciam estar indo bem. Comecei a escrever em um diário sobre meus sentimentos e a tentar criar um plano para me acostumar lentamente a fazer exercícios e mexer meu corpo novamente. Comecei a fazer yoga novamente, um antigo hobby meu, e meu marido me apoiou em tudo isso. Estávamos indo melhor, nos divertindo juntos. Mas então tivemos outra discussão. Uma noite, eu tinha adormecido no sofá a noite toda, deixado a TV ligada e a cozinha bagunçada. Quando ele acordou e veio me ver, ele ficou chateado, ele tinha ido para a cama mais cedo do que eu. Isso levou a outra discussão acalorada onde ele sentiu que eu na verdade não vou cumprir minhas promessas. Durante isso, ele também disse que se sente sozinho, porque tudo está indo mal no trabalho e em casa sua esposa não está sendo uma parceira igual. Percebemos que suas frustrações comigo são agravadas por causa das questões de trabalho também. Eu pedi desculpas e expliquei que, embora eu esteja comprometida em fazer mudanças, obviamente ainda não consegui uma reviravolta de 100%. E com ele tão tenso com tudo e tendo tido essa discussão tão recentemente, eu o decepcionei deixando uma bagunça atrás de mim. Embora isso normalmente não seria grande coisa, para nós, nessa situação, foi. Então, pedi desculpas novamente e reiterei como realmente quero ser e fazer melhor e que este é o meu momento de mostrar isso a ele. E que preciso garantir que faça um trabalho minucioso, mesmo que meu começo tenha parecido bom. Fomos capazes de nos entender novamente, e estou comprometida com todas as coisas que planejei para mim mesma. Apenas me sinto muito desanimada comigo mesma. Eu não me sinto mais atraído pela minha parceira. Minha parceira, 33, e eu, 31, estamos juntos há quase 2 anos e me encontro em uma situação em que simplesmente não sinto mais atração por ela. Ainda a amo profundamente e sou grato pelo tempo que compartilhamos, mas não sinto mais atração física por ela. Em todos os aspectos, acho que estou pronto para seguir em frente. Como você diz a alguém por quem você realmente se importa, que você não a quer mais? Acho que minha pergunta real é esta: como posso ser honesto com ela sobre como estou me sentindo sem partir completamente o coração dela no processo? Ou eu apenas preciso aceitar o fato de que separações são dolorosas e seguir em frente com essa compreensão? Edição: Olá a todos. Eu não estava ignorando seus comentários, estive ocupado. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que dedicaram tempo para postar, sinceramente. Havia alguns comentários realmente úteis e perspicazes nesta discussão, e realmente aprecio aqueles, eles me ajudaram a colocar as coisas em perspectiva para mim. E para os trolls, deixem-me dizer que vocês fazem o resto de nós parecermos honestos em comparação. É preciso muita atitude autossuficiente para dizer essas coisas a alguém que você nunca conheceu e que nunca conhecerá. Espero que isso funcione bem para você na vida. Nesse sentido, vi muitos comentários presunçosos de pessoas que estão formulando opiniões com base em pouca informação, então eu queria retificar isso. Obviamente, se eu fornecesse todos os detalhes do meu relacionamento nesta discussão, teríamos um romance em mãos. Sim, a atração é um aspecto do meu dilema atual, mas há muito mais na história. Então, aqui está mais contexto. Minha parceira e eu começamos a namorar há quase 2 anos.
Como algumas pessoas sugeriram, a atração física, mesmo desde o início, não era a maior coisa para mim. Eu tinha morado em minha van e viajado pelos parques nacionais do oeste dos Estados Unidos por anos, trabalhando sazonalmente. Comecei a sentir descontentamento com aquele estilo de vida itinerante e me perguntava qual seria o próximo passo. De repente, basicamente durante uma parada, conheci essa garota. Saímos em alguns encontros ao longo de uma semana e depois nos separamos graciosamente, ambos entendendo que esses 2 encontros provavelmente eram tudo. Mas eu gostei dela. Ela era forte e vibrante, e eu gostei de sua energia. Nós nos demos bem. 3 semanas depois, eu estava passando pela área sem um itinerário real, sem emprego, sem casa, sem agenda, e decidi entrar em contato com ela por impulso. Um par de dias se transformou em algumas semanas, e depois em um mês. No final de um mês, ela me chamou por uma razão. Você vai ficar ou partir? Ela me perguntou. Pensei nisso e a resposta estava clara. Eu disse a ela que ia ficar. Acho que a conclusão a partir dessas informações de fundo é que eu estava vagando naquela época e, na ausência de direção, estava pronto para que a vida me desse uma nova. De repente, essa mulher incrível apareceu em minha vida e eu fui em frente com isso. Eu estava pronto para um relacionamento, tendo estado em apenas mais um relacionamento sério desde o ensino médio. Há muitas razões para isso, mas a principal delas é que sempre senti que não merecia uma parceira, que eu era indigno. Isso definitivamente veio de algum trauma de infância não curado, mas eu trabalhei nisso. De qualquer forma, tive algumas sérias dúvidas sobre a área desde o início. A área de Tahoe é cara e difícil de se viver. Os invernos podem ser difíceis, especialmente para alguém com uma van de 2 eixos como único veículo e recursos financeiros limitados. Além disso, os verões são cheios de construção de estradas quase constante, transformando o que deveria ser uma viagem de 5 minutos até a mercearia em uma aventura de 1 hora. O local consiste principalmente em pessoas ricas, vazias e superficiais que estão constantemente resmungando sobre isso ou aquilo. Para piorar, como escalador, as opções de recreação em minha área imediata são mínimas. Também estou trabalhando para me tornar um guia de escalada, e as oportunidades nessa área, na minha região, são limitadas. Conversei com minha parceira várias vezes sobre mudar de lugar, mas ela ama essa área. Ela mora aqui há mais de uma década e construiu uma comunidade para si mesma. Além disso, seu negócio está ligado à região. Portanto, por amor a ela e pelo desenvolvimento de nosso relacionamento, coloquei de lado minhas dúvidas e fiz o melhor para amar a área pelo que ela é. Com o tempo, começaram a surgir rachaduras. Resumindo, alguma combinação de estresse e pandemia fez com que eu ficasse doente quase quinzenalmente. Sendo bartender, pode ser bem difícil evitar pessoas doentes passando por lá. Embora nunca antes na minha vida tivesse problemas para dormir, agora tenho insônia, nunca durmo. Como resultado, meu estado emocional sofre. Agora que passo a maior parte do tempo indo ao médico ou tentando colocar o sono em dia, não tenho feito exercícios, o que é catastrófico para minha saúde física e mental. Não fiquei parado e passivo, deixando essas coisas arruinarem minha vida, tomei as medidas que pude. Estou vendo um terapeuta regularmente, fui ao médico em busca de remédios para dormir, depois que todos os remédios caseiros falharam, melhorei minha dieta e tentei me proteger de doenças da melhor maneira possível. E ainda assim, estou sofrendo. O que encontro no final do dia é que não tenho mais a oferecer quando se trata de meu relacionamento, além de um emprego em tempo integral, doença constante, falta de sono e pouco ou nenhum exercício. Sim, estou em um estado depressivo e sim, entendo que minha parceira não é responsável pelo que estou passando, na verdade, ela é muito solidária e faz o que pode para ajudar. Ainda assim, o fato é que o que estou passando agora é insustentável. Para registro, sentei com minha parceira para discutir o que gosto e preciso sexualmente. Basicamente, o que gosto é me sentir desejado, não todos. Expliquei a ela que me sinto desejado quando sou agarrado, beijado e mostram paixão. Ela, por sua vez, explicou que ser tão direta não é realmente o estilo dela, mas que estava disposta a tentar. Do meu ponto de vista, e mesmo após mais discussão sobre o assunto, ela não se esforçou muito. Também, para registro, pensei muito sobre minha atração por essa mulher, mesmo antes de criar esta postagem. Tendo tão pouca experiência em relacionamentos, não posso realmente falar sobre o que quero em parceiras futuras, mas quero enfatizar que eu tenho cautela e boas práticas de comunicação ao me envolver com alguém. Essa não é uma decisão, por impulso, que estou tomando para sair, eu não brinco levianamente com as emoções das pessoas. Percebo que esta é uma postagem completamente diferente da original, então é uma conversa completamente diferente. Suponho que minha intenção original era obter conselhos sobre um aspecto do meu relacionamento, e essa intenção foi alcançada. Obrigado a todos por ouvirem.
Meu primeiro post aqui. Neste ponto, não sei por onde começar. Minha situação é uma bomba relógio, e tudo isso é culpa minha. Meu companheiro me pediu para postar aqui. Ele postou nossa história no Reddit, mas eu não sei onde. É o seu espaço pessoal, e devo respeitar isso. Isso vai ser uma longa jornada. Eu ultrapassei todos os limites como esposa. Nem sei por que estou postando isso. Até onde sei, mesmo que a gente se reconcilie, ele terá ressentimento disso pelo resto da vida. Eu não quero isso. Quero que ele seja feliz sem mim, se for o que ele deseja. Antecedentes: eu, 39, meu companheiro, 42, nossos filhos com idades de 8, 5 e 3 anos. Eu tive um único caso com outra pessoa em seus 30 anos. O caso durou 4 anos e meio antes de meu companheiro descobrir. Eu dei à luz ao nosso filho do meio. Meu companheiro vendeu o seu negócio antes disso, para que pudéssemos pagar as nossas dívidas, principalmente as minhas. Eu era a única provedora da nossa família, porque ele me encorajou a seguir minha carreira, já que eu tinha muito mais educação do que ele. Depois do nascimento do nosso filho, tudo parecia ter mudado. Não consigo apontar o que, mas mudou. Eu tinha menos tempo para mim mesma, menos tempo para nós e menos tempo para tudo mais. Comecei a questionar o meu relacionamento com meu marido, mesmo que ele fizesse tudo o que podia para me fazer sentir confortável. Parecia que tínhamos perdido a paixão. Acabei entrando em depressão, mas conheci minha melhor amiga. Ela era casada, mas uma pessoa mais despojada. Eu compartilhei tudo, inclusive minha depressão e nossa vida sexual. Ela fez o mesmo. Ela me disse que talvez era hora de ser adolescente de novo. Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, ela me disse que era para me encontrar. Foi a primeira vez que a ouvi. Comecei a fazer novas amizades, e, sem dizer, minha depressão diminuiu. Estava gostando de sair, brincar, beber e ainda ganhar dinheiro e ter uma família. Parecia que eu tinha tudo. Agora, sobre a família dele. Ele teve uma infância difícil. Meu sogro teve um caso, ele também era alcoólatra, e morreu, deixando sua filha, seu filho, meu companheiro, e sua esposa, minha sogra. Minha cunhada, irmã do meu companheiro, era minha melhor amiga, mas o marido dela era abusivo e eles se divorciaram. Eu a incentivei a sair com alguém novamente, mas ela recusou. Isso causou uma distância entre nós, e foi quando conheci minha atual melhor amiga. Assim, nossa comunicação piorou. Minha sogra nunca gostou de mim. Ela sempre teve o medo de que eu estivesse traindo seu filho. Como ela mesma foi traída, esse medo é compreensível. Ela morou conosco depois da morte do meu sogro, mas não tivemos privacidade, então eu pedi a ela para sair. Não consultei meu companheiro sobre isso, o que prejudicou nosso relacionamento. Após esse incidente, meu relacionamento com os pais dele ficou tenso. Meu companheiro e eu passamos por momentos difíceis ao longo do nosso casamento, principalmente por causa das minhas atitudes. Eu era excessivamente sensível com dinheiro e emoções. Gritava com ele toda vez que comprava ações, até mesmo para coisas românticas. Eu sou uma poupadora, ele é gastador, mas ele estava sempre lá como uma rocha para me segurar. Era a melhor coisa que eu gostava nele. Ele nunca deixou de me surpreender. Quando ele pagou as minhas dívidas, ele também deu dinheiro para minha família, pois meu pai teve prejuízos. Meu companheiro ficou muito chateado quando eu expulsei minha sogra sem perguntar. Chegou ao ponto de falar sobre divórcio. Foi a primeira vez que essa palavra saiu da boca dele. Estávamos instáveis desde então. Quanto ao meu caso, conheci a outra pessoa originalmente em uma balada. Ele derramou uma bebida em mim. Começamos a conversar e descobri que ele trabalhava na minha empresa, mas em um departamento diferente. Ele tinha a mesma formação que eu e tínhamos muito em comum, por isso começamos a socializar mais. A princípio, era inofensivo. Apresentei-o à minha melhor amiga. Ela foi a primeira a perceber que ele estava interessado em mim. Começamos a sair para almoçar ou nos encontrarmos com amigos em comum. A primeira vez que aconteceu foi quando meu companheiro estava chateado porque eu mal tinha tempo para ele. Tivemos uma discussão sobre isso, pois eu passava mais tempo com meus amigos do que momentos íntimos com ele, o que era verdade. Saí de casa e encontrei meus amigos. O outro homem viu que eu estava chateada. Nos afastamos e conversamos. Ele deu o primeiro passo e eu o segui. Fui estúpida e não estabeleci meus limites claramente. Uma semana depois, aconteceu de novo. Ele começou a preencher meus ouvidos com ódio sobre meu companheiro. Comecei a ressenti-lo. Contei à minha melhor amiga sobre o caso, pois eles também se tornaram amigos.
Ela foi positiva a respeito e até brincou um pouco comigo. Eu estava feliz com isso. Tudo parecia certo. Eu trabalhava enquanto meu companheiro ficava em casa com as crianças e tinha relações sexuais sempre que pedia. Eu tinha que trabalhar duro para sustentar a família, abrindo mão do meu tempo com os filhos. Era assim que eu pensava. E era algo que ambos queríamos, porque ele fez a escolha mais difícil e sacrificou o seu negócio. O outro homem foi promovido mais tarde no trabalho, ele estava na empresa vários anos antes de mim. Isso nos ajudou, porque tínhamos tempo livre após o trabalho. Eu disse ao meu companheiro que estava trabalhando mais de 50 horas, quando na realidade eram menos de 40. Eu passava o meu tempo restante com outro homem, basicamente negando ao meu companheiro os direitos básicos do casamento, intimidade. Minha melhor amiga entrou em um relacionamento aberto, então me senti mais justificada pelas minhas ações, porque era normal. Fui promovida no segundo ano do nosso caso. Foi na mesma época em que engravidei do nosso terceiro filho. Antes que você pergunte, sim, havia a possibilidade de ser do outro homem, mas o exame de DNA confirmou que era do meu companheiro. Era como uma droga, mas tão irreal, mais real que eu não conseguia me livrar disso. Ele fazia pequenas coisas para mim, nas quais eu prestava mais atenção do que nas coisas que meu companheiro fazia. O que quer que meu companheiro não conseguisse fazer por pressão ou o que fosse, era pintado como abuso e manipulação pelo outro homem, e eu acreditava nele, tola. Foi por volta desse período que tive uma ideia estúpida e escrevi que o outro homem e minha cunhada deveriam namorar. Ele era uma boa pessoa, e minha cunhada era bonita, e isso é importante para mais tarde. Dei à luz ao nosso filho mais novo em 2019, então tive que ficar em casa. Senti falta do outro homem naquela época, mas também comecei a ter dúvidas sobre ambos, o outro homem e meu companheiro. Meu relacionamento com meu companheiro ficou frio. Ele nunca perguntava ou iniciava porque toda vez que ele fazia isso, eu recusava. Então ele desistiu disso. O outro homem descobriu o Reddit e me incentivou a entrar lá para que pudéssemos conversar. Encontrei pessoas com a mesma mentalidade aqui. Elas me incentivaram a ficar com outro homem, mas eu menti e menti e menti sobre meu companheiro para que elas continuassem dizendo isso, porque eu adorava. Acreditava que era a coisa certa, mas mais uma vez pintava meu companheiro de forma negativa para me justificar. Desejei uma vida com outro homem. Inferno, conversei com estranhos online e adorei como era normal. Uma vida emocionante, bonita, íntima e saudável que eu sonhava com outro homem, mas que eu estava disposta a sacrificar com meu companheiro. Mesmo ao escrever isso, sinto meu coração se despedaçar. Não há perdão para isso. Machuquei o homem em quem confiei minha vida e a vida de nossos filhos. Em uma noite, voltei depois de encontrar com um amante, sim, sexo, nossos filhos estavam com a minha sogra. Ele simplesmente me entregou os papéis do divórcio. Lembro-me do olhar dele, ele não era a pessoa com quem me casei. Ele era um estranho. Um estranho com a mesma aparência do meu marido. Ele estava indiferente quando disse isso. O que ele disse em seguida me quebrou. Ele sabia de tudo. Esperava que eu tivesse uma boa vida, algo que ele não podia proporcionar como meu amante. Pelo bem do nosso passado, do nosso casamento e dos nossos filhos. Ele teria um divórcio amigável. A palavra divórcio saindo de sua boca me matou. Eu não conseguia respirar. Ele saiu depois de colocar os papéis sobre a mesa, dizendo que voltaria em algumas horas. Minha mente parou. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Tudo parecia uma mentira. Vi os papéis de divórcio e li tudo. Então liguei para minha melhor amiga para informá-la sobre isso. Ela me disse que eu amava o outro cara e que era o que eu queria, que eu deveria me animar. Desliguei. Vi nossa foto de família, ele estava olhando para ela antes de eu chegar. Tive a realização. Enviei uma mensagem para o amante dizendo que acabou e o bloqueei. Foi o meu momento de despertar. Me senti entorpecida depois disso. Parecia que eu ia explodir, mas não derramei uma única lágrima. Quando ele voltou, fui abraçá-lo. Ele me empurrou. Eu desabei. Não aguentava mais. Confessei naquele momento, mas ele estava decidido. Era um fato concreto que ele estava decidido, porque, quando disse que o amava, ele olhou nos meus olhos e respondeu: se isso sair da minha boca novamente, ele me estrangulará, e eu sabia que ele não estava brincando. Ele realmente não estava. Ele me pediu para sair. Fui para a casa da minha mãe. Foi a primeira vez em meses que liguei para minha cunhada. Ela foi a primeira pessoa a quem contei tudo. Isso partiu meu coração mais uma vez, porque percebi o quanto ela se importava comigo.
Em vez de desligar o telefone na minha cara, ela me consolou e me aconselhou a contar a verdade para todos e dar um tempo para o irmão dela. Contei aos meus pais, colegas de trabalho, sogra, amigos, eles já desconfiavam de algo antes. Nossos filhos ficaram com a minha sogra o tempo todo. Tentei entrar em contato com o meu companheiro, mas ele desligava sempre que eu ligava. A notícia chegou a outro homem, e ele enviou todas as capturas de tela, fotos íntimas e vídeos de nós dois para o meu companheiro. Se havia alguma chance de reconciliação, isso destruiu. O que mais machucou meu companheiro foi o comentário que fiz sobre a minha cunhada para o outro homem. Fiquei feliz quando ele ligou, mas ele ficou furioso. Continuei pedindo desculpas, e ele questionou todo o nosso casamento, a paternidade de nossos filhos e se eu era real. No mesmo dia, meu pai me perguntou: por que eu te dei à luz? Meu pai sabia de tudo. Eu sabia que meu casamento havia acabado. Meus pais me odiavam e se arrependiam de terem me dado à luz. Não via meus filhos há 2 semanas, e duvidava se tinha chance de recuperar isso. Cortei meu pulso. Pensei que a morte era definitivamente a única saída. Meu companheiro merece alguém melhor do que eu. Meus pais merecem uma filha melhor do que eu, e meus filhos merecem uma mãe melhor do que eu. Acordei no hospital. Quando acordei, só estavam minha mãe e meu pai. Não havia meu marido, nem meus filhos. Perguntei se eles sabiam, porque ainda acreditava que eles não sabiam. Meu pai disse que sabiam. Era o meu destino. 2 dias depois, vi meus filhos pela primeira vez em 3 semanas. Mas meu companheiro não estava lá. Falei com meu companheiro por telefone no dia seguinte. Chorei no momento em que ouvi a voz dele. Conversamos um pouco sobre nós. Ele veio no dia seguinte. Ele estava miserável, tudo por causa dos meus atos egoístas. Ele não tinha dormido por dias. Discutimos sobre divórcio e os filhos. Chegamos à conclusão de que, com filhos pequenos, o divórcio torna as vidas deles um inferno, mas permanecer juntos não é uma opção. Eu disse a ele que faria qualquer coisa para fazer as coisas darem certo. Ele disse que não queria ficar comigo. Tirei 2 décadas da vida dele. Ele quer encontrar alguém para envelhecer, é o seu desejo final, e espera que eu respeite isso. Recebi alta do hospital 2 dias depois. Descobri que minha mãe e minha sogra querem que a gente se reconcilie, assim como minha cunhada. Ela sabe que contei a outro homem sobre ela, no entanto, meu pai é totalmente contra. Meu companheiro está em uma situação difícil, ele não acredita que possamos superar isso, mas está disposto a dar uma chance à reconciliação por causa dos nossos filhos juntos. É assim que as coisas estão agora. Não estou pedindo conselhos. Meu companheiro me pediu para compartilhar. Depois de estar com ele por 2 décadas, uma coisa que sei é que, mesmo que a gente se reconcilie, ele nunca superará isso, porque seu pai também era um traidor, e isso o destruiu, minha traição o matou. Ele não será feliz comigo. Acredito que o machuquei o suficiente. Estou perdendo as esperanças a cada dia, mas sei que podemos superar isso. Dada a nossa idade, situação e os sentimentos dele, estou 70% inclinada para o divórcio, porque ele merece alguém melhor do que eu. Os anos em que ele pode se dedicar à terapia, ser ele mesmo e ser feliz agora serão desperdiçados se ele ficar comigo. Quero resolver isso, mas não acredito que isso importe. No divórcio, planejo uma guarda de 60 a 40 das crianças, com ele tendo a guarda principal. Não pedirei pensão alimentícia nem pensão para as crianças, fui demitida do meu emprego. Ele pode ficar com tudo, pois foram seus bens conquistados com esforço. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.